Eu tô aqui pensando, eu comecei recentemente a me interessar profundamente sobre a ideia de debate e qual que é a função do debate. Porque já aconteceu algumas vezes comigo de eu ter uma conversa com alguém sobre... Eu tô trazendo uma opinião que a pessoa considera polêmica, que hoje eu nem considero mais polêmica, porque, enfim, até o próprio, sei lá, qual que é o equivalente do cargo do RFK, se ele é ministro da saúde, que ele é, sobre o fato que a causa do autismo e de TDAH e de uma série de cânceres, uma série de doenças comuns entre as pessoas vem das vacinas. A causa dessas doenças são as vacinas, porque as vacinas são... agora estão se falando mais do fato que vacinas são eles colocam formol, colocam alumínio, mercúrio, colocam coisas, substâncias pesadíssimas no corpo, né, super tóxicas no corpo. Acho que a outra era carbonato de potássio, se não me engano, que é usada na injeção letal, né? Enfim. E aí eu tô conversando sobre esse assunto com uma pessoa, e aí a pessoa fala assim: não, mas essa pesquisa aí tá errada. Ah, não, mas... esse cara aí tá inventando. Esse cara não é... Quem que é esse cara pra falar? Quem que é esse cara que falou essa pesquisa aí? Quem que ele é? Essa pesquisa aí não vale nada. A real é o seguinte: eu estou falando sobre um assunto e a pessoa tá contra-argumentando com o sentimento dela. Eu sinto que essa informação que você está falando é errada. Só que ela não fala, eu sinto que a sua informação está errada. Aí a pessoa vai contra-argumentar. Então, por exemplo, se eu falo, olha, o homem... não, por exemplo, um assunto genérico, tá? Aqueles crop circles, aquelas impressões em baixo relevo nas plantações dos Estados Unidos lá, não só nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo e tal, que formam umas geometrias super complexas, sei lá. Se eu falar uma coisa dessa e a pessoa não acreditar, porque ela não acredita, é só uma coisa de sensação, acredita ou não acredita, que é alien, o que quer que seja, a pessoa vai contra-argumentar como se ela estivesse argumentando com fatos. Então eu vou falar assim, esse desenho aqui, olha, super complexo. Não, mas já teve cientistas, os caras reproduziram, fizeram a mesma coisa. Argumentos. Não, mas isso aí já foi desmascarado várias vezes. Eram os fazendeiros que estavam fazendo. Baseado única e exclusivamente na sensação da pessoa. Só na sensação da pessoa. E a maioria dos assuntos são discutidos nessas bases, nesses moldes. As pessoas vão para um bar, começam a discutir, bater boca, como se estivessem falando de fatos, quando na verdade estão falando de... cada um está falando da sua própria crença. Eu acredito nisso, o outro está falando, eu acredito naquilo. Eu acredito que isso está errado e aquilo está certo. O outro fala, eu acredito que aquilo está errado e isso está certo. A gente precisa saber, é importante para a sociedade humana, é importante para o futuro da civilização humana,
que a gente consiga perceber quando está debatendo crença e quando está debatendo fato. E reconhecer quando está debatendo crença como se fosse fato. Está debatendo o que você sente, porque é isso, é um sentimento. Eu acho que os desenhos nas plantações são feitas por humanos que querem chamar atenção. Aí o outro, não, eu acho que são alienígenas. Aí ninguém vai pesquisar os dados. Vamos ver qual que é, se é alienígena ou humano, vamos ver o que tem de dados, vamos ver quantas vezes aconteceu, vamos ver algumas coisas e aí tirar o nosso julgamento, que seria maravilhoso se o mundo fosse assim, mas não é ainda. Precisa ser. O mundo precisa chegar aqui. E eu acho que a gente precisa conseguir superar o que é uma limitação do ego, principalmente de pessoas que têm alguma credencial que faz elas se sentirem especiais. Por exemplo, que estudou na USP. Eu conheço algumas pessoas que estudaram na USP, o que há de comum entre todas essas pessoas, e que em qualquer conversa, a menos que eles estejam com outras pessoas da USP, eles vão achar que eles têm um intellectual high ground, que tudo deles vai ser, tudo que sai da boca deles vai ser mais verdade do que o que vai sair da boca do outro. E ele sabe que ele tem ele tem uma sensação de que ele tem um ensopado de conhecimento na cabeça dele que permite a ele, sozinho, sem pesquisar mais, saber mais do que os outros. A gente vive nesse mundo que as pessoas são assim, pessoas inteligentes, pessoas que em teoria fizeram faculdade, tudo, não conseguem perceber o ego, turvando o que deveria ser o objetivo de todo mundo, que é a busca pela verdade. E as pessoas, elas vão tomar uma posição ou outra, elas vão decidir para que lado elas vão tender, com quase certeza baseado como reação a uma pessoa se posicionar sobre aquele assunto. Ou, se, por exemplo, se for uma pessoa que você costuma discordar daquela pessoa em tudo, se aquela pessoa falar uma informação, em vez de ser uma outra pessoa que você admira, se aquela pessoa falar a mesma informação, você vai discordar. E aí aquilo você vai guardar, porque você precisa de coerência, todo ser humano precisa ser coerente, tem a necessidade de ser coerente. Então, se tomou uma decisão, vai querer manter a palavra sobre aquele assunto, não vai querer mudar de opinião sobre aquele assunto, porque já formou, está formado, né? Já formou opinião, a opinião está formada. E a pessoa vai carregar aquilo sabendo de todo. Eu tenho certeza que toda feminista sabe que o feminismo é uma fraude. Eu tenho certeza absoluta que toda mulher sabe, porque é óbvio. Porque é óbvio. Mas também tem tanta coisa envolvida, e tem sentimento, e tem um senso de pertencimento, existe um senso de intitulamento que é difícil ser tirado de uma pessoa, é difícil você falar, não, você não é mais a vítima, você não tem mais direito a nada. Como é que você fala isso pra uma pessoa? Você não tem como falar, né? Elas conquistaram já um monte de milhares de coisas, elas têm ainda, depois de 100 anos de feminismo, elas ainda têm vagas porque são mulheres. Vagas nas faculdades, elas na universidade. Apesar de já serem a maioria há décadas nas universidades, a maioria das professoras universitárias são mulheres. Apesar de tudo isso, ainda existem políticas, então elas nunca vão admitir que elas são privilegiadas. Nunca elas vão admitir que a vida é mais fácil para elas. Porque elas não podem, apesar de saberem que é. Apesar de saberem que é. Porque é óbvio. Porque é óbvio.
Então, eu acho que é nessas limitações dos seres humanos sobre assuntos que são, assim, muito mais do que estratégicos, são existenciais para a evolução da sociedade humana. São existenciais para a existência da civilização humana, para o progresso da civilização humana. Não é possível que nem os nossos bilionários não consigam passar de fase nesse sentido. Eu mudei de ideia e me arrependi de ter falado coisas tantas vezes ao longo da vida e continuo fazendo. Eu, 3 anos atrás, enchi o cu de vacina. Fui num posto de saúde, os caras, você não quer tomar já anti não sei o que, e a Deca não sei o que lá, e a não sei o que lá, e não sei o que lá. Mano, dezenas de vacinas. Não, dezenas não, mas eu devo ter tomado nos últimos, até 2022, até os últimos 3 anos atrás, os últimos 5 anos devo ter tomado umas 10 vacinas. Dei vacinas, várias vacinas na minha cachorra. Hoje eu mudei completamente minha opinião sobre vacina. Eu não tenho a menor vergonha de mudar, porque eu acho que eu tô em busca da verdade. Eu quero saber a verdade. Se amanhã eu descobrir uma outra coisa que faça mais sentido do que isso, eu vou rever a minha opinião sobre esse assunto. Vou rever, eu não tenho a menor vergonha de rever minha opinião. Eu quero saber a verdade. E eu não consigo entender quem não quer saber a verdade. Quem prefere, por uma questão de orgulho, por uma questão de preguiça intelectual, por uma questão de emoção pura, por como cresceu, a opinião das pessoas próximas, muito mais do que a busca pela verdade. Em todos os assuntos do mundo. Eu já tive conversa com um amigo que ele começa a falar de vinhos caríssimos. Eu comprei um de 3 mil, não sei o que, eu tomei um de 5 mil, que é lá, melhor vinho, bababá. Aí eu vou lá e comento sobre o filme Sour Grapes, em que mostra que o sabor ultra megas, você tomar um vinho de 10 mil, ele vai ser 10 vezes melhor do que um vinho de 1000, e vai ser 100 vezes melhor do que um vinho de 100. Não é. Se oferecer um vinho de 10 mil, teste cego, dá na mão de uma pessoa, quer tomar um vinho, a pessoa não vai perceber, provavelmente. Se for um vinho, muito foda, de repente tá equilibradaço, perfeito, claro, porque é obrigação dos caras. No entanto, vai passar por qualquer outro vinho bom. E esse é um fato que fica óbvio na hora que você vê o filme, porque o cara, ele fraudou um monte de rótulo, ninguém percebeu por anos. Vendeu vinho de muitos milhares de dólares, todo mundo tomou achando que estava tomando o néctar dos deuses, e era vinho barato misturado. E aí pintam esse cara como um grande, assim, um cara que ele tinha conhecedor máximo do caralho, entendeu? Não, ele tinha um talento diferente. Lá. A gente comenta esse fato, que vinho caro é bullshit. E ele vai lá, sim, ele vai lá e tem uma frase pronta de comentário sobre isso. Quem paga vinho caro é trouxa, lá. Tem uma frasezinha, uma piadinha pronta sobre o assunto. Terminada, que é a maneira que ele tem para lidar com esse assunto quando ele surge, ele desliga isso, termina com essa, e aí volta a falar do vinho de 10 mil reais. O que é isso, né? É isso. Esse vídeo assim, fechando, vamos queimar 10 pontes. Ai. Não é queimar ponte também, porque, porra, de fato, eu tenho alguns amigos que vão, se virem esse vídeo, vão se reconhecer no que eu tô falando e vão se ofender. Mas a intenção não é ruim, não. Eu tô usando como exemplo porque são pessoas
que estão... que esse senso de intitulamento está atrapalhando a vida dessas pessoas. Ah, beleza, usou muito tempo botar banca para conseguir coisas, e conseguiram, né? Se impor nos lugares, dar carteirada de USP em tudo que é conversa, em tudo que é assunto. Que é uma prática, assim, acho que é o motivo principal que dá que faz a pessoa querer entrar na USP, é isso, né? Mas essas pessoas também se tornam incompetentes porque são muito soberbas. Não sei se pode falar que a pessoa é soberba, ou sei lá. Não, é isso. Pessoas soberbas que acham que sabem pra caralho, que se você discordar da pessoa, ai de você ganhar um argumento de uma pessoa dessa. A pessoa fica puta da vida. A pessoa fica puta, não consegue. Um uspiano não consegue perder uma discussão. Não consegue. Ele entra em colapso, ele entra em parafuso. Se ainda você fizer com tranquilidade, tipo o Ronaldinho Gaúcho dando drible no cara, puta que pariu. Aí, mano, se você conseguir, porque assim, você debatendo uma pessoa que não sabe de um assunto e você sabe, pô, é muito mais fácil, né? É muito fácil. Então, se eu trago um assunto e a pessoa quer me debater, eu sei daquele assunto. Eu pesquisei muito aquele assunto, porque eu gosto de pesquisar muito alguns assuntos. Tem alguns interesses que eu sei muito, eu tenho certeza que eu sei mais de muitos trechos da história da humanidade do que muito historiador formado em faculdade com mestrado. Se eu trago um assunto é porque eu já assisti centenas de horas sobre aquele assunto, já li o caralho. Tô nesse assunto há 10 anos, né? Por exemplo, Younger Dryas, dilúvios, sumérios, manuscritos do Mar Morto, Acádia, os Anunnaki de Sadid, etc, etc. Se eu vou falar desse assunto com a pessoa e a pessoa vem querer contra-argumentar, e é nesse momento que você vê o quanto a pessoa é pequena, porque ela acha que ela vai saber mais do que qualquer pessoa, qualquer assunto, mesmo que seja um assunto que, cara, você não pesquisou nem um décimo. Eu já tive um momento de falar para amigo meu, assim, cara, você não tem como ganhar essa discussão, eu estudei 2 anos nesse assunto, velho. Você não tem como ganhar, essa você vai ter que aceitar que você sabe menos. Isso aí, o cara ficou um tanto de puto, velho. Um tanto de, tipo, com um nó no estômago de ter que engolir isso. Um nó no estômago, assim, o orgulho do cara, tipo, tendo uma síncope, a pálpebra tremendo. A gente tem que conseguir parar de fazer debate. O debate é um lixo, o debate é inútil, o debate é uma briga de galo, é uma rinha pseudo-intelectual. O debate é uma rinha pseudo-intelectual. Em que muitas vezes vale mais o teu cantado do que o que você está falando. A pessoa que fala clichês, mas fala com a entonação, com a ginga, vai convencer mais a audiência do que o outro que vai falar papo certeiro no assunto. E que vai parar para pensar algumas vezes. Porque quem não para pra pensar nunca, eu não sei, mano. Eu não acho que tá certo. Pra mim é um sinal
Pessoa que não para pra pensar numa conversa, não para pra refletir no que acabou de ouvir, para mim já perdeu a credibilidade, não dá pra conversar com essa pessoa. Se a pessoa vai ter resposta pronta pra tudo, ela tá improvisando abstratamente, usando o vocabulário que ela tem, articulando o vocabulário que ela tem, mas sem a informação real, sem o processamento real do que está acontecendo no preciso momento ali. Acho que é isso aí, acabou.